Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Home Bill. Meu nome é Andressa e eu entrei aqui na equipe para substituir algumas pessoas que não puderam mais participar do projeto. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de conferir as outras videoaulas que nós temos, que nós cobrimos muitos temas e as aulas estão muito bacanas, tá? E na temática de hoje, então, eu vim falar sobre a resistência microbiana. Então nós vamos falar o que é essa resistência, né? Quando que ela ocorre, como que ela ocorre, se tem alguma relevância global o tema, né? Além de relevância aqui para nós, e quais são as possíveis medidas que a gente pode tomar para fazer com que essa situação que a gente vai ver que não é nada legal seja mediada, seja mitigada, certo? Então vamos lá. O que é a resistência microbiana primeiramente, né? A resistência microbiana, ela ameaça a prevenção e tratamentos de diversos tipos de infecções. E ela vai ocorrer quando os micro-organismos que são expostos a drogas começam a mudar. Então, esse tipo de mudança que eu vou explicar daqui a pouquinho, ele pode acontecer não só com antibióticos, mas também com antifúngicos, antivirais. Então, esse tipo de resistência pode acontecer com qualquer tipo de organismo. E os micro-organismos que desenvolvem essa resistência microbiana são denominados de super, do inglês superbugs, superorganisms, certo? E como resultado, os remédios eles vão começar a se tornar ineficazes e as infecções vão continuar a ocorrer dentro do corpo. E isso vai aumentar a chance de ser transmitido para outras pessoas. Se ficou um pouco confuso agora, calma, fica aqui ainda que eu vou mostrar isso de outras formas para quem não conseguiu entender desse jeito mais de texto, né? Então, como que ele ocorre, né? Primeiro na teoria, daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens para ficar mais claro. A variação genética e as mudanças que existem no ambiente vão fazer com que as alterações no organismo e no ambiente possam mudar ao longo do tempo. E esse processo, que é um processo de seleção natural, que vocês devem estar estudando agora, ou já devem ter estudado alguma coisa, vai levar à evolução de novas espécies. E as bactérias, né, fungos e vírus que estão dentro do corpo, eles podem evoluir rapidamente porque eles vão se reproduzir rapidamente também. Então, as mutações no DNA das bactérias vão começar a produzir novas características. E uma mutação aleatória pode fazer com que algumas bactérias se tornem resistentes a certos tipos de antibióticos, como, por exemplo, a penicilina. Então aqui eu trouxe uma imagem da BBC para vocês, está em inglês, mas eu vou passar por para essa imagem com vocês traduzindo. Então olhem aqui esse primeiro quadrinho, a gente tem várias formas ovais, né? Então esse daqui, na verdade, são várias bactérias que estão representando, e vocês podem ver que tem uma bactéria que está laranja. Essa bactéria laranja, ela vai ser uma variedade um pouquinho mais resistente ali aos antibióticos, certo? Vamos imaginar esse cenário. Agora, aqui nesse segundo quadrinho, a gente está vendo essas formas roxas, né, meio abstratas aí. Essas forminhas roxas, elas são os antibióticos que estão entrando nesse corpo para combater essas bactérias. Então, como a gente pode ver, a maioria das bactérias normais vão morrer. A gente pode ver aqui que só sobrou uma variação. Um indivíduozinho azul e um indivíduozinho laranja. Lembrando que é só uma representação, no corpo não vai ser só um que vai sobreviver, certo? Então a bactéria ou as bactérias que são resistentes, elas vão começar a se multiplicar e vão se tornar mais comuns. Então apesar de existir ainda a bactéria que não é resistente, olha a quantidade de bactéria resistente que sobrou aqui, né? Depois que os antibióticos entraram no organismo. E eventualmente, que é aqui no último quadrinho, né? Toda a infecção vai ter tomado o corpo. Então vocês podem ver aqui na legenda, né, para quem quiser depois pausar o vídeo e dar uma olhada melhor. Os azuis são as bactérias normais, laranjas são bactérias resistentes e o roxinho são bactérias mortas porque eles foram tomados pelos antibióticos, certo? Então os antibióticos entraram e mataram a maioria das bactérias. E agora, só para dar uma explicação de novo disso tudo, só que a partir de outro vídeo, né? Eu trouxe um videozinho aqui para vocês. Então vamos lá. O que ele mostra aqui? Que nosso sistema nervoso tem lançado infecção por eras, né? Por muito, muito tempo. Então tá mostrando aqui desde o período
primordial, vamos dizer assim, né? Nossos ancestrais. E nosso sistema imunológico tem lutado contra infecções por muito tempo também. Então, a gente está vendo aqui a célula azul é o sistema imune e a laranjinha é a bactéria, né? Algum organismo que está entrando ali no corpo. Mas, às vezes, o nosso sistema imune não consegue lidar com a infecção dessas bactérias. É o que está mostrando aqui eles ganhando, certo? E aí, quando o nosso sistema imune não consegue lutar sozinho, é quando a gente precisa dos nossos, que ele chama aqui, né, de super-heróis antibióticos. Quando a gente precisa dos antibióticos, que são um tipo de reforço ali para o nosso corpo. Então, são esses daqui vermelhinhos que estão entrando. Mas, os organismos que são os nossos inimigos, né, esses organismos invasores, eles podem aprender a como resistir a esses antibióticos, antifúngicos, antivirais. Então, tá mostrando aqui eles ficando maiores, né? E aí, eles começam a se multiplicar, vão se espalhando mais facilmente dentro do nosso corpo, né? O que tá mostrando aqui uma mãe com um filhinho. E os antibióticos se tornam ineficazes, eles não vão ter nenhum poder ali dentro mais, quando esses organismos aprendem como se defender. E para alguns organismos, né, para alguns micro-organismos invasores, já é tarde demais. Já tem bactérias que são resistentes a muitas das nossas drogas, infelizmente. Mas não é uma lei, né, não está decidido para sempre. A gente ainda pode agir de um jeito um pouquinho mais responsável para atrasar essa resistência microbiana que acontece em escala global. Então, aqui eles falam, né? É normal se sentir um pouco doente se você tem algum tipo de infecção. Mas, geralmente, você vai ficar um pouquinho melhor sem o uso de antibióticos, que é no caso, por exemplo, de um resfriado, de uma gripe um pouco mais fraquinha, né? Então, você tomar um antibiótico, se você tiver com um resfriado ou com uma gripezinha, não vai ser muito eficaz, tanto que ele fala que você tomar nesse tipo de situação é tão efetivo quanto utilizar um peixe como telefone. Então, é pouco efetivo, é mais efeito placebo. Então, se for uma coisa bem leve, que você sabe que vai passar com o tempo, evitar de usar antibióticos, principalmente se for sem a prescrição médica, né? Então, ele fala aqui, tomar esses remédios quando você não precisa deles significa que eles podem não funcionar quando você precisar deles realmente. Então, assim, a gente tem o nosso sistema imune e ele pode trabalhar sem o uso de medicamentos, né? Então, aqui, antibióticos são vitais para algumas infecções e eles também fazem com cirurgias e que tratamentos de câncer sejam possíveis. A gente precisa desses antibióticos, certo? E aí ele termina aqui, take care, not antibiotics. Então, para se cuidar, mas não tomar antibióticos se não for realmente necessário, se for sem a prescrição médica, né, tentando dar aquele jeitinho, não é muito legal. Então, a gente já viu como que isso acontece, mas por que isso é um problema? Resistência aos antibióticos, né, aos antivirais e antifúngicos. Por exemplo, em relação aos antibióticos, né, a resistência a eles é uma das maiores ameaças à saúde global, à segurança alimentar e ao desenvolvimento. Essa resistência também pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade em qualquer país, e ele leva a hospitalizações mais longas, tem maiores custos médicos e também aumenta a mortalidade. Então, acho que só observando esse tipo de problema a gente já consegue imaginar como que a gente tem que estudar isso, né? Por que a gente tem que estudar isso? Outro dado é que as bactérias resistentes causam atualmente 700 mil mortes por ano em todo o mundo. E aí os cientistas fizeram umas previsões, né, os pesquisadores, que em 2050 o número de vidas perdidas anualmente pode chegar até 10 milhões. Olha o tanto de vida que esse tipo de resistência pode causar, certo? Ele também pode ameaçar, né, como eu já disse anteriormente, a prevenção e tratamento de infecções, vai ameaçar a saúde pública,
E sem o efeito de antibióticos efetivos, o sucesso da maioria das cirurgias e outros tratamentos, como o do câncer, começa a ficar comprometido. Em 2016, quase 500 mil pessoas desenvolveram resistência microbiana globalmente. Então, é um assunto muito atual e muito importante da gente discutir. Então, como eu disse, né, é um problema de escala global. Porque, assim, no mundo, novos mecanismos de resistência estão surgindo e se espalhando, o que está ameaçando a nossa habilidade de combater doenças infecciosas comuns. Nas regiões, por exemplo, né, numa escala um pouquinho mais regional, infecções que têm escala menor, como, por exemplo, as escalas causadas por Escherichia coli, vão ser mais impedidas, o tratamento vai ser muito mais difícil por causa desse tipo de resistência e pode causar um problema ali em certas regiões em que essas doenças sempre acontecem, né? E no caso de hospitais, né, vai afetar os pacientes que estão mais frágeis ali, que não têm o sistema imune muito forte, que precisam realmente desses antibióticos, desses antifúngicos, desses antivirais, mas por causa da resistência microbiana, eles vão ser afetados gravemente. Eu trouxe aqui mais alguns dados, então. Mais de 50% das prescrições médicas se mostram inapropriadas. Então, assim, são médicos que acabam passando remédios que não seriam totalmente necessários ali naquela situação. E é um número muito alarmante, né? Mais de 50% das prescrições são inapropriadas. 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países. 50% dos consumidores compram o medicamento para um dia, mas 90% compram por um período igual ou inferior a 3 dias. Então, assim, as pessoas acabam comprando para mais de um dia, né? E dependendo se a pessoa segue a receita ou não, ali ela acaba tomando de jeito errado, esquece de tomar, então já vê a bola de neve, né? Mais de 50% do orçamento com medicamentos são destinados aos antimicrobianos. E o que vai piorar a situação, né? O uso e o mau uso de antimicrobianos, que é o que eu trouxe aí daqueles alguns dados. Então, é claro que a gente sozinho não consegue combater a resistência microbiana, né? Nós precisamos do avanço da pesquisa científica, do avanço da ciência, de mais estudos. Só que a gente também pode ter um pouquinho mais de consciência na hora de utilizar. Então, como que a gente pode evitar, ajudar a piorar esse tipo de situação? Não se automedicar, tomar medicamentos que foram indicados somente por médicos. Quando tiver um medicamento que foi indicado por um médico, respeitar os horários e as doses que os medicamentos foram indicados. E depois de iniciar esse tratamento, mesmo que você pare de ter sintomas, não interromper o tratamento antes do tempo que o médico indicou. Porque pode ser que tenham bactérias ali ainda, que tenham fungos, vírus ali ainda, certo? E você tem que tomar até o final para você terminar o tratamento e matar a maior parte dos organismos ali possível. Não tomar os medicamentos que sejam fora do prazo de validade é muito importante. Poucas pessoas olham realmente o prazo de validade dos medicamentos que compram, né? Se os sintomas voltarem, não utilizar o que restou do medicamento sem falar com o médico. Para evitar a contaminação ou a propagação de doenças causadas por bactérias, tem que ter uns hábitos muito básicos, como, por exemplo, higienizar a mão, lavar os alimentos antes de preparar, evitar contato íntimo com as pessoas que estão infectadas, né? E manter todas as vacinações em dias. E um pouquinho do que eu já falei, né? O controle da resistência microbiana vai depender de coisas como desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas, ver como que é o perfil de resistência microbiana nos hospitais, tentar controlar essas infecções dentro de hospitais, né? Então, assim, são vários tipos de ações que já são feitas e que são estudadas constantemente, né, pelos nossos cientistas e pelos cientistas mundiais também, para tentar fazer com que essa situação não piore. E, assim, o problema é tão grave que a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, todo ano, em novembro, né, de 18 a 24, eles realizam a Semana Mundial da Conscientização sobre o uso de antimicrobianos. E aí eles tentam fazer
várias propagandas, né, várias disseminações de propagandas para conscientização dessa temática. E eu trouxe aqui alguns dos panfletos, né, que eles trazem. Então aqui do lado esquerdo, né, a gente tem aqui: continue seus tratamentos que foram prescrevidos para você, né, mesmo durante a Covid-19, para prevenir a resistência de drogas. Então, esse daqui é muito atualizado, né, de 2020. Então, mesmo durante a pandemia, não pare de tomar seus remédios, continue seu tratamento. A resistência a drogas, né, antibióticos, tornou as infecções mais difíceis de serem tratadas. A boa higiene pode ajudar ela a parar de ser disseminada, né? E sempre tomar os remédios antimicrobianos com a própria prescrição médica. E isso não inclui só antibióticos, né? Inclui também antivirais, antifúngicos, antiparasíticos também, certo? Então, são panfletinhos com ilustrações, né, bem bonitinhas e bem simples, só para mostrar realmente para as pessoas coisas básicas, ações básicas do dia a dia, coisas que não vão tomar muito do nosso tempo ou muito da nossa vida, né, para a gente poder contribuir para essa ação. E por fim, eu trouxe um videozinho, né, em português mesmo, e ele vai falar um pouquinho sobre a resistência antimicrobiana. Só pra gente encerrar esse assunto, se eu falei algo que ficou um pouco confuso, esse vídeo ele vai encerrar bem. Eu vou dar play. O que é a resistência a antibióticos? É comum que um médico nos receite um antibiótico quando temos uma forte dor de garganta ou uma diarreia. Na maioria das vezes, ele está certo, porque pode ser uma infecção bacteriana séria. Mas tem um grande problema. Se você decide tomar antibiótico por conta própria, ao menor sinal de uma dor e sem seguir a prescrição correta, você pode estar contribuindo para a seleção de bactérias resistentes ao antibiótico. Mas como assim? As bactérias existem em praticamente todos os ambientes e se multiplicam muito. De uma bactéria surgem 2 a cada 20 minutos, mais ou menos. Crescendo na ausência de antibióticos, todas elas se dividem. Mas na presença de antibióticos, todas elas morrem. Os antibióticos podem ser de vários tipos de acordo com a sua ação. Alguns atrapalham as bactérias a fazer a parede. Outros atrapalham a duplicar o seu DNA ou a fabricar novas proteínas, impossibilitando a sua duplicação. Mas se os antibióticos representam todo esse arsenal para matar as bactérias, por que existe a resistência? É que a resistência pode aparecer naturalmente e por acaso devido a uma mutação no DNA da bactéria. A troca de até mesmo uma só base no DNA em certos genes pode fazer com que o antibiótico não mais atrapalhe as funções da bactéria. Por isso, ela consegue se dividir na presença do antibiótico. Essas bactérias mutantes resistentes são muito raras, mas na presença de antibióticos, elas competem pelo alimento e pelo espaço que ganham das bactérias sensíveis. As bactérias resistentes se dividem, deixando muitos descendentes resistentes ao antibiótico e ocupando todo o espaço vago. Se você toma antibióticos sem necessidade, você pode estar ajudando a sobrevivência de bactérias resistentes e ruins e fazendo com que as sensíveis, mesmo aquelas boazinhas que fazem parte da sua flora microbiana, morram. Antibiótico só com bom senso e com receita. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo. Eu espero que a combinação da historinha com a animação tenha facilitado, né, a meio que amarrar tudo isso que eu falei até agora, compreender um pouquinho mais da gravidade desse tipo de tema, da relevância da gente entender, né, no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma coisa confusa, se vocês têm alguma dúvida, não hesitem em colocar nos comentários. A gente vai estar disponível para tentar responder as suas dúvidas. E se vocês ainda não nos seguem, né, se inscrevam no canal e nos sigam no Instagram também, que é @homebionesp. E muito obrigada por assistir até essa aula. Tchau, tchau!